E vamos dar sequência a esse assunto, ao assunto de Covid-19, porque as duas ondas de coronavírus na Europa explodiram quase ao mesmo tempo que nos maiores países do continente. Na segunda onda e mais mortal, que disparou nas duas primeiras semanas de outubro, o número de novas infecções parou de subir e começou a cair quase um mês depois em lugares como França, Itália, Reino Unido e Espanha. E no Brasil, a segunda onda já começou? Sobre o assunto, vamos conversar com o responsável pelo Laboratório de Inteligência em Saúde da USP de Ribeirão Preto, Domingos Alves. E também participa desse bate-papo com a gente, Jéssica Dias, jornalista aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Boa tarde, doutor Domingos. Seja bem-vindo ao Tom Maior. Boa tarde, Jéssica, boa tarde, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês. Jéssica Dias, excelente tarde para você. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Ótima tarde para você também, Letícia, a todos que nos acompanham. Um abraço especial, então, para o nosso convidado de hoje, o professor Domingos. Doutor Domingos, há de fato uma segunda onda em curso ou trata-se de um crescimento, de um novo crescimento aí da primeira onda? Exatamente. Essa segunda onda brasileira, ela se caracteriza exatamente por esse detalhe que você falou. É uma nova onda de crescimento, né? Como nós vimos lá em julho, né? Em muitos estados brasileiros, em particular Goiás, por exemplo, começou a primeira onda, né? Em meados de agosto, começo de setembro, e agora nós estamos numa segunda onda de crescimento de casos. Esse é o melhor termo que se pode fazer. O que é bastante diferente do que você acabou de citar, da segunda onda europeia, em que houve um controle expressivo da epidemia nos países europeus e começou, a partir daí, depois de um tempo bastante grande, um aumento do número de casos. Aqui o Brasil, ele nunca controlou efetivamente a pandemia, ele teve um decrescimento a partir do mês de setembro, começo do mês de outubro, e aí o número de casos começou a aumentar de uma maneira sensível até o momento. E professor, então seria essa falta de controle dessa primeira onda que explica essa segunda onda de Covid no país? Olha, em termos, sim. Num primeiro momento, você pode analisar que, como nós nunca controlamos, né, o vírus está circulando no país de uma maneira efetiva e sempre preocupante, né? Acontece que, junto com isso, você pode trazer outras evidências que são, por exemplo, relacionadas às medidas de relaxamento de restrição que foram adotadas aqui no país. De uma maneira crescente, até setembro, inclusive, essas medidas elas começaram a ser ampliadas nos estados, né? Começaram a diminuir as medidas de restrição nos estados, né? Ampliando, por exemplo, a possibilidade de aglomerações, tanto em bares quanto festas, passeios em praia e etc. Essas são as maiores evidências de que se tem de como que está se dando agora, né, mais recentemente, a expansão da pandemia no Brasil. Doutor Domingos, e qual que é a diferença entre a primeira fase da pandemia dessa segunda fase que o Brasil está vivenciando agora? Ela pode ser ainda pior do que a primeira fase, a primeira onda? Olha, na minha opinião, ela já é pior, por dois motivos. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu te trazer uns dados que são bastante importantes. Hoje, o Brasil tem 6 estados em que o número de novos casos por dia já são maiores do que eram praticados no que a gente chama na primeira onda, Ou seja, já a intensidade da pandemia nesses estados já é maior do que foi observado anteriormente. Daí já mostra a gravidade do cenário que nós estamos,
Um outro elemento que eu acho muito importante, eu comecei a monitorar e eu comecei a falar que nós estamos numa segunda onda lá em meados de outubro, tá? Por que eu consegui fazer esse tipo de afirmação? Porque a partir do final de agosto, então o mês de setembro, o mês de outubro e o mês de novembro, o Brasil praticou uma diminuição constante do número de testes, certo? E isso foi feito em todos os estados brasileiros, ou seja, a partir do final de agosto, houve uma diminuição dos testes. Ora, veja bem, se você está diminuindo testes, é de se esperar que o número de casos caia, certo? E, de repente, isso já com alguns sinais no começo de outubro, mas com sinais mais marcantes, a partir do dia 26, 27 de outubro, o Brasil começou, em vários estados brasileiros, a ter uma taxa de transmissão, o RDT, né, que é um indicador importante, acima de 1. Lá no dia 26, 27 de outubro, eram 15 estados brasileiros em que essa medida estava acima de 1. Por exemplo, ontem, tá, esse número passou a ser 24 estados brasileiros, dos 27, com RDT acima de 1. E, professor, nesse ritmo que o país está, com novos casos e mortes diariamente, o senhor tem projeções de quando a gente chegar ao pico dessa segunda onda e quando ela poderia, então, começar a baixar? Olha, eu trabalho com predições, tá, com modelos, inclusive, né? Nesse momento, eu tenho evitado de fazer predições ou modelos, né, que prevejam como é que vai ser daqui para frente o ritmo da pandemia e até quando é que vai haver uma reversão, né? Como foi falado aí, agora há pouco, a Europa agora está vivendo um momento, né, de regressão da pandemia, né? Subiram os números de casos de maneira, inclusive, como está sendo observado no Brasil, mais exacerbados do que foi observado na primeira onda, e agora começou com um decrescimento. Por que eu estou evitando fazer esses modelos de predição? Porque esse é o momento de mostrar dados e evidências, tá? Para se tomar providências que sejam preventivas de a gente não observar o que foi observado na Europa. Mais propriamente falando, a nossa epidemia ela é muito mais parecida com a americana. E seria muito bom se nós não vivêssemos, tá, o que os americanos estão vivendo hoje. Só para vocês terem uma ideia, ontem os Estados Unidos bateu um recorde do número de óbitos em 24 horas. Foram 3.100 óbitos em 24 horas. Esse é um cenário que o Brasil pode chegar nos próximos meses se não houverem providências para se conter essa segunda onda. E, professor, quais são essas providências preventivas, então, que as autoridades, o governo tem que tomar para a gente não viver casos parecidos aqui no Brasil, como está acontecendo nos Estados Unidos? Olha, primeiro de tudo, a primeira providência que tem que ser tomada pelos gestores é não negar que o que está acontecendo aqui. Que esse, você sabe, é um fator, inclusive, prejudicial para a própria pandemia. Assumir que nos estados, né, nos municípios, de que nós estamos em risco agora, tá? Então, num primeiro momento, a primeira coisa a se fazer é ampliar as testagens. E quando se for feito isso, como foi feito, por exemplo, na Espanha, logo no começo da segunda onda, o número de casos vai subir. Como eu falei, o número de testes caiu bastante nos últimos meses aqui no Brasil. Ou seja, o número de pessoas infectadas que estão circulando hoje no Brasil são muito mais do que está sendo apresentado pelos governos, certo? Então, ampliar o número de testes e fazer o rastreamento dos contatos, certo? Então, testou, deu positivo, eu vou atrás dos contatos dessas pessoas que positivaram. E, dando positivo nesses contatos, eu vou atrás dos contatos desses contatos e fazer o isolamento. Alguém pode falar o seguinte, nossa, mas isso é muito complicado, isso pode ser muito caro. Não. Isso é muito barato, é mais barato do que internar pessoas, certo? Por exemplo,
um dia de internação numa UTI de Covid paga o teste de 20, 30 pessoas. Certo? Então, é importante, primeiro de tudo, assumir que nós estamos em um estado crítico aqui no Brasil. Ou seja, que nós estamos em risco de... Já está se vendo em muitos estados brasileiros, em várias capitais, tá? A exacerbação das internações, como foi observado, e às vezes até pior, lá no mês de julho. Esse é o momento de a gente quebrar a cadeia de transmissão a partir de tomar conhecimento da pandemia. Como fazer isso? Testando. Testando de uma maneira ampla. Ou seja, testa, rastreia os contatos e isola. Isso pode ser suficiente para a gente não ter que tomar medidas mais drásticas, como está sendo feito hoje, por exemplo, no estado do Paraná e no estado de Santa Catarina, em que está sendo decretado, por exemplo, toque de recolher. Ou como medidas, né, que foram implementadas, né, como fechamento de comércio, fechamento de bares, de restaurantes e até a implantação de lockdown, como foi observado em alguns estados aqui no Brasil durante o período mais crítico. Doutor Domingos, era exatamente essa minha pergunta, porque o senhor trouxe para a gente as medidas, né, que as autoridades devem tomar agora nesse momento, né, em relação a essa segunda onda, né, a testagem em massa, o rastreamento e o isolamento de pessoas que estão com a Covid-19, de casos confirmados, né? Então, na opinião do senhor, se as autoridades tomassem essas atitudes, não seria necessário fazer lockdown ou então esse fechamento do comércio que nós observamos aí na primeira onda, né? Quando nós vivenciamos em março, aqui em Goiás, por exemplo, muitos comércios fecharam as portas e muitos abriram só recentemente, em setembro. Então, há esse temor todo de toda a economia, se for necessário novamente esse lockdown. Com certeza. Num primeiro momento, esse protocolo, que inclusive é um protocolo preconizado pela OMS e que foi tomado, inclusive recentemente, na Europa. Tá? Inclusive, se você olhar, por exemplo, no cenário europeu, eu posso citar aqui a Irlanda. Se você olhar o gráfico, né, de número de casos da Irlanda, você vai ver que a Irlanda não teve uma segunda onda grave. Ela saiu da segunda onda de uma maneira muito rápida, tomando esse tipo de medida, tá? Esse tipo de medida, sem ter necessidade de fechar, ou como chegou a fazer a França, né? Decretar toque de recolher, mais recentemente. Eles estão revertendo lá a situação agora, mas basicamente com testagem. Eu queria lembrar que 2 países praticaram essa testagem em massa de uma maneira efetiva e tiveram uma pandemia, tá? Muito, com pouquíssimos casos aferidos, que é a Coreia do Sul e a Nova Zelândia, tá? Então, assim, é uma medida eficiente, tá? Para evitar internações e evitar o fechamento de comércio nesse momento. Esse é o momento. Mas eu queria lembrar a seguinte coisa: os gestores, eles têm que vir a público, conversar com a população, falando, estamos na iminência de uma segunda onda, estamos entrando numa segunda onda, então eu vou fazer esses testes para tentar quebrar a cadeia de transmissão. Esse pode ser um alerta que não foi feito na história da pandemia brasileira até o momento, que pode reverter esse cenário, sim. E a população, doutora, então... ela tem um papel também a cumprir diante dessa segunda onda, né? Eu queria que o senhor, até interrompendo a Jéssica, mas já aproveitando aqui a linha de raciocínio, e eu queria que o senhor explicasse para a gente e fizesse esse alerta mesmo para a população, porque nós estamos falando aqui de medidas que as autoridades precisam tomar para evitar essa segunda onda, mas também a população precisa colaborar com tudo isso, né? Porque nós que estamos aqui, nós como população, precisamos ficar atentos, né, a todas as medidas, já que a gente cansa de falar, né? Então, exige um alerta, né, também. Existe um alerta. Estamos passando por uma situação tão grave quanto foi observada
na maioria dos estados brasileiros lá em julho, tá? Até agosto, na verdade. Tá? Então, vamos reforçar uma recomendação que é bastante importante e que tem várias evidências que funciona, que é, por exemplo, o uso de máscara. Use a máscara de maneira adequada, ou seja, cobrindo o rosto, né? Porque ela é bastante eficiente, não só para impedir a transmissão, mas caso você pegue o vírus, tá? Existem evidências de que o uso de máscara diminui a gravidade da doença, caso você venha a pegar. E um alerta para a população. Vamos lembrar que nós estamos vivendo no Brasil hoje um cenário de uma tempestade perfeita. Acabamos de sair de uma eleição, certo? E estamos indo em direção às festas natalinas, tá? Natal e Ano Novo, em que são festas que se prevêem aglomerações, tá? Então, a população tem que ficar avisada que estamos em condição de emergência, tá? E que essas festas, elas têm que ser curtidas, né? De uma maneira com bastante cautela, né? Evitando aglomeração, etc. e tal. Agora, eu queria complementar isso. A população sozinha, tá? Ela não consegue entender, inclusive por causa do cansaço dessa pandemia, né? A situação real. O primeiro momento são os gestores, principalmente gestores municipais, vindo a público a assumir a responsabilidade, tá? E assumir o fato de que o estado é crítico, tá? Vocês aí no estado de vocês têm um município, que é a Aparecida de Goiânia, que tomou essas providências aí com uma amplitude de testagem bastante grande e que não participou da onda epidêmica com tanta gravidade. E, professor, já que o senhor está falando sobre a gestão, há uma falha, uma estratégia de comunicação dos governantes em relação à pandemia, essa segunda onda? A gente, então, está no cenário crítico e falta esse posicionamento, então, das autoridades, e isso está impactando ou vai impactar mais ainda, de forma intensa, nessa segunda onda? Olha, na minha opinião, esse é o começo, meio e fim do que nós estamos vendo em toda a pandemia. É muito comum escutar, principalmente dos gestores, uma tentativa de culpa à população. E tem que existir uma parceria. Inclusive, isso faz parte também da recomendação da OMS. Tá? Ou seja, uma mídia, né, vinda dos gestores, né, que seja propositiva para a população. A população, se fizer isso, ela acaba aderindo, tá, a essa emergência. O que não pode acontecer é virem gestores, principalmente gestores municipais, dizer, olha, não, no meu município não está acontecendo isso, quando na verdade está. Tá? Eles conseguem esconder durante um tempo, mas quando o número de pessoas internadas começa a ficar muito alto, isso não é possível mais esconder. É interessante observar a seguinte coisa. Toda essa história da segunda onda, ela começou a ser noticiada a partir de um aumento, tá, muito grande das internações observadas em alguns municípios. Mais recentemente, você já pode noticiar que já existem municípios, principalmente capitais no Brasil, chegando a limites de internação, tá, quase de 100%. Veja, as internações são consequências, tá, quase um mês depois do vírus circulando na população. Ou seja, durante esse período anterior, tá, era mostrado para a população, principalmente no cenário de eleição, tá, de que aquele município estava tudo bem, que a epidemia estava sob controle, quando, na verdade, não era esse o cenário que estava acontecendo. Doutor Domingos, a gente já está com o horário quase estourado aqui, mas eu preciso fazer uma pergunta para o senhor, que é sobre a vacina. Há expectativa, né, do Ministério da Saúde que a vacina comece a ser distribuída ali no primeiro trimestre de 2021.
Mas a segunda onda começou antes disso. Como que fica essa situação? Olha, inclusive dia 11 agora, o STF vai julgar, né, a obrigatoriedade da vacina, né, do governo. Inclusive, uma segunda questão que eu acho importante, se os estados vão ter independência do governo federal para fazer essa vacinação. A nota que foi emitida pelo governo federal sobre a vacinação começar em março, né, e ser para 1/3 da população, né, na minha opinião, é crime. Tá? É um crime. Por quê? E é um crime institucionalizado. Por quê? Porque até março, essa segunda onda vai se agravar e vai infectar muitas pessoas, muitas delas, uma parcela dela, tá? Vai sofrer internação e vai virar óbito. Então, veja, retardar, né, por questões de logística, por atraso na antecipação do que estava por vir, tá? Na minha opinião, é um crime institucionalizado. Conversamos com o responsável pelo Laboratório de Inteligência em Saúde da USP de Ribeirão Preto, Dr. Domingos Alves. Doutor, muito obrigado pela disponibilidade em conversar aqui com a gente do Tom Maior. Eu agradeço a sua participação e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Jéssica Dias, obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu te espero amanhã. Combinado, Letícia. Um abraço para você. Um grande abraço ao professor Domingos e até amanhã. Para você acompanhar na íntegra a entrevista com o Dr. Domingos Alves, é só acessar o nosso sagresonline.com.br.